Acompanhe os destaques desta edição da PCD TV. A PCD contesta a fiscalização do Conselho Federal de Odontologia. A qualidade dos cursos de especialização e pós-graduação na área odontológica. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. Uma reunião esta semana na APCD discutiu a questão da competência do Conselho Federal de Odontologia na fiscalização dos cursos de especialização ministrados nas EAPs. Durante a reunião, o diretor da EAP Central, Dr. Antônio Salazar Fonseca, e o presidente da APCD, Dr. Rafael Baldassi Filho, responderam às dúvidas apresentadas. A APCD mantém a posição de garantir na Justiça os direitos de alunos e professores. A reunião foi ótima. Diversos assuntos foram levantados. A continuidade dos cursos, a garantia que nós estamos oferecendo aos nossos alunos, que nós iremos a todas as instâncias judiciais para a garantia dos seus direitos, enfim, de que a associação, acima de tudo, é uma entidade séria, uma entidade que defende o seu associado e que defende, acima de tudo, a própria odontologia paulista e brasileira. Temos absoluta convicção de que haveremos de ter a vitória final e de que os fatos todos nos levaram a pôr em dúvida que o Conselho Federal de Odontologia tenha competência na regulamentação e fiscalização dos cursos. Apesar de uma publicação mentirosa feita no seu último jornal, nós iremos desmascará-los, dizendo exatamente de que a publicação não tem nenhum tipo de referência com o problema da fiscalização, e sim com o registro de um instituto solicitado de implanto do TI em 1982. Nós continuaremos na luta, continuaremos no sentido do aprimoramento necessário da legislação eleitoral, tanto do Conselho Regional como do Federal, porque está aí a intervenção que, infelizmente, deturpou por inteiro o resultado do último pleito aqui em São Paulo. A Justiça também, em relação a isso, haverá de reparar os erros que estão sendo praticados. E os cursos de especialização e pós-graduação das EAPs e outras instituições são tema de nossa mesa redonda de hoje. Quem vai ministrar o debate é o Dr. João Humberto Antoniazzi. Boa noite, telespectadores. É um prazer tê-los novamente aqui conosco nesta mesa de debates da APCD TV, transmitida pela Rede Vida. E eu tenho o prazer de apresentar aqui à minha esquerda a professora Maria Cristina, que é nossa colega e professora da Faculdade de Odontologia de Araras, na área de odontopediatria, e que tem colaborado conosco em vários dos nossos programas da PCD TV, e hoje vem dar uma colaboração sensacional, sem dúvida nenhuma, ao discutirmos aqui a pós-graduação, os cursos de especialização e assim por diante. E, com toda certeza, o meu expert aqui ao meu lado, que é o professor Antônio Salazar Fonseca, que, pelo seu treino, pela sua competência na direção da Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD Central, tem vivenciado toda a problemática na formação de especialistas na área da odontologia e, sobretudo, nos cursos de atualização e assim por diante, naquilo que hoje é denominado de pós-graduação lato sensu. Boa noite a ambos, bem-vindos a esta mesa de debates. E a primeira grande pergunta que a gente poderia fazer para ambos é: qual é a diferença entre pós-graduação, stricto sensu, que é um nome em latim que significa limitado, né, de uma maneira entendida limitada, e lato sensu? Vamos lá, Cristina. Sim. A pós-graduação no Brasil, ela compreende dois níveis. Um nível stricto sensu e o nível lato sensu. O stricto sensu é um nível de pós-graduação que se destina à formação de mestres, doutores e cientistas. O nível lato sensu compreende a formação de especialistas, nível
especialização, o aperfeiçoamento e a atualização. O lato sensu, no nível especialização, além de formar profissionais com competência, no nosso caso a odontologia, para conferir maior proteção à saúde do povo, ou seja, ele se aperfeiçoa e se especializa naquela área, mas também o lato sensu tem o caráter de formar os professores para a graduação, professores para o primeiro nível nas faculdades. Então, o stricto sensu e o lato sensu. O avanço da pesquisa técnico-científica, a necessidade do aprimoramento profissional, a formalização conceitual, ela tem se desenvolvido com muita rapidez. Então, o egresso da faculdade, ele sente necessidade, ele precisa fazer essa atualização, esse aperfeiçoamento e essa especialização nível, lato sensu. E ainda, além disso, ele se forma, ele passa a ter competência para ser professor na graduação em primeiro nível. No primeiro nível, em algumas circunstâncias. Perfeito. Bom, então vamos agora verificar aqui com o professor Fonseca, que tem vivenciado exatamente esse aspecto maior do lato sensu, isto é, a APCD, historicamente, ela criou a Escola de Aperfeiçoamento Profissional, que já tem 30 anos, alguma coisa parecida, um pouco mais de 30 anos. 40 já? 40 anos? Então, em 40 anos ela adquiriu um know-how, enfim, uma série de habilidades gerenciais e administrativas exatamente nesta área. Como tem sido a sua experiência nisso, Fonseca? Primeiramente, é um prazer muito grande estar nesse programa, ao lado do Antoniazzi, do professor Antoniazzi e também da professora Cristina. E contar um pouquinho do histórico da PCD. E em torno de 40 anos atrás, os profissionais, ao saírem das universidades, ao saírem dos cursos de graduação, encontravam uma certa dificuldades em progredir, em continuar estudando, em se aperfeiçoar. E a odontologia sempre primou por avanços técnicos muito rápidos e isso dificultava muito a vida do profissional. Existiam aqueles profissionais que optavam pela carreira universitária e que então tinham as universidades, as faculdades para se aprimorarem. E aqueles profissionais se dedicavam exclusivamente à clínica, à demanda da população, e esses é que tinham inúmeras dificuldades no aperfeiçoamento. E a escola de aperfeiçoamento da APCD foi a primeira escola, e convém a bem da verdade dizer que baseada na escola da Argentina, e que iniciamos então esses cursos lato sensu, sempre com o sentido de se atender a que o profissional atendesse à demanda da população, que ele se inserisse de uma forma extremamente capaz para um bom atendimento odontológico, e que também ele pudesse, através desses cursos de aperfeiçoamento, se interessar também pelo ensino, por que não, e posteriormente vir a ingressar numa carreira universitária. E isso é o que a PCD tem feito e tem feito, eu diria, de uma forma competente, sempre, e que nós colocamos que o nosso diferencial é que o aluno, como ele ser sócio da PCD, ele é dono da escola. Então ele interage com a escola. Eu acho que é um dado extremamente importante, E eu diria assim que hoje a grande preocupação da escola é que nós possamos atender essa formação em lato sensu, que nós possamos ter um profissional preparado e muito bem preparado para a demanda técnica da odontologia, que como todos nós sabemos tem uma evolução extremamente rápida, tanto nas técnicas como no conhecimento científico, e que também nós pudéssemos preparar esse profissional do ponto de vista de ensino. Quer dizer, ele pode até ser aproveitado inclusive na própria escola. E eu acho que isso é o que nós estamos conseguindo fazer na IAP, obviamente com a ajuda de muitos colegas abnegados que se dedicam a essa tarefa. Dentro da tarefa da IAP da PCD, quer central, e também tem as IAPs das nossas regionais e algumas IAPs em algumas das nossas distritais aqui na capital. A prioridade são os cursos de especialização ou a prioridade está nos cursos de aperfeiçoamento, de atualização? Onde está o fulcro maior de pessoas e a maior demanda? Boa pergunta, Antoniazzi. Essa é uma pergunta fundamental. Eu acho que a preocupação maior é com os cursos de aperfeiçoamento.
Só que nós não podemos deixar de lado o curso de especialização, porque existe uma demanda. Sim, quer dizer, isso é importante a gente ter o sentimento que existe uma demanda, né? Quer dizer, existem muitos profissionais querendo se especializar. E o que nós vemos no perfil desses profissionais é variável. Nós temos aqueles profissionais que se especializam com o objetivo de se tornarem capazes de atender muito bem os clientes que os procuram, né? Fundamentalmente isso. Mas existem aqueles profissionais também que procuram especialização para ingressarem no ensino, porque o lato sensu permite que ele tenha o início da carreira universitária. Então nós também sentimos isso, que existe esse profissional, porque nós recebemos colegas que vêm de todos os outros estados procurar os nossos cursos de especialização. Talvez fosse bom nós aclararmos algumas coisas, que inclusive para mim fica um pouco misturada, que é este problema do especialista ministrar aula e coisas dessa natureza. É que no final do ano passado, no final do ano de 96, né, se não me engano, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E na avaliação das universidades é permitido, vamos dizer assim, que um certo percentual de professores tenham apenas o nível de especialização, ao redor de uns 30%, alguma coisa parecida com isso. Os demais têm que ter já um nível de mestrado e doutorado feito. É importante que a gente esclareça, porque nós estamos não só falando com colegas, mas também tem muitas pessoas, nossos amáveis telespectadores que nos veem, precisam ser aclarados disso. Quer dizer, as universidades, as faculdades têm que ter uma composição mínima de qualificação docente, de pesquisadores, e também no processo de qualificação também são admitidos especialistas, mas num contingente relativamente, vamos dizer, pequeno, né, para poder a universidade ser bem avaliada. E daí a importância que o curso de especialização tenha o sentido da especialização, pelo menos no meu ponto de vista pessoal, que é formar um profissional competente, por exemplo, na área de tratamento de canal, na área de tratamento de gengiva, tá certo? Os periodontistas, na área do tratamento de prótese, na área da odontopediatria sua, seja competente para resolver casos não usuais, não comuns. E o especialista é destinado a isso. E, portanto, a nossa escola, a nossa IAP, e todos aqueles que ministram cursos de especialização precisam vivenciar isto em termos profissionais, em primeiro lugar. Quer dizer, subsidiariamente é que existe o aspecto do ensino. E o lato sensu, como é que você vê bem isso? No nosso profissional, o cirurgião dentista, ele é um educador. Então, aquele profissional que recebe nos cursos de lato sensu um preparo, até para ingressar nos bancos, para ser professor de uma universidade, de uma faculdade, mas também ele tem uma competência maior para disseminar o saber. É um profissional que ele é treinado como ensinar o seu paciente, né? Ele não é só técnico, ele tem uma abordagem, ele sabe conduzir o ensinamento. Então, é uma abrangência grande essa coisa do lato sensu formando especialistas. Até fazendo um ganchinho com você, Cristina, o dentista, o clínico geral competente, é um indivíduo que é capaz de conversar com a família como um todo, conversar com a comunidade, nas medidas de prevenção, nas orientações, etc. E outra aplicação dos cursos lato sensu, ou seja, o profissional se aprofunda verticalmente naquela especialidade que ele quer. Esse é um ponto. Segundo, ele se interliga com as outras especialidades para ele saber o que está acontecendo, para ser um profissional mais globalizado, integrado. O outro aspecto do educador enquanto paciente e família também é fundamental. E sabe qual é outra coisa muito importante? É que os nossos cursos preparam esse profissional para ele disseminar o saber nível num congresso, para os seus colegas, porque a oportunidade da profissão dele, o que ele vivencia dentro da clínica dele é riquíssima. E se ele não for preparado, ele não pode participar aos colegas o que ele fez, ele não sabe. Então, ele é preparado para dar uma conferência num congresso, apresentar um pôster. Quer dizer, os cursos nível
pós-graduação, nível lato sensu, tem uma abrangência extremamente Isso grande. é extremamente importante. Extremamente grande. Tanto é que nos nossos cursos, né, tanto nível faculdade, como nas nossas entidades de classe, e a PCD, os nossos cursos da PCD, tem uma carga horária de grande, em sentido de didática, né, mas é a didática de fazer o aluno aprender a se comunicar, a mostrar o que ele fez, a ponderar, inclusive ensina ele a ser crítico na hora que ele lê alguma coisa, saber se aquilo é bom ou não. O lato sensu, em odontologia, tem uma abrangência muito grande. Eu acho que, então, respondendo por último a sua pergunta, eu acho que toda hora é tempo do profissional buscar essa formação. E é bom lembrar também que os nossos cursos no Brasil, estrito sensu, de mestrado e doutorado, não são suficientemente ágeis para atender a demanda, não é? Então, os cursos lato sensu têm uma importância muito grande nesse contexto. Por isso que eu acho que as faculdades e as instituições de ensino devem trabalhar, sim, nesses programas com esse conteúdo. Bom, mas Fonseca, me ajuda aqui, porque a Cristina, como sempre, ela não vai dar uma opinião assim contundente contra um colega que tenha se formado há 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. Quando é que ele fica defasado e ele, na verdade, para respeito ao seu cliente, e a ele próprio como profissional, quando é que ele deve começar a fazer seu curso de atualização e o aperfeiçoamento? Eu não vou ser evasivo, mas é óbvio que não é uma resposta muito fácil de ser dada objetivamente. No meu entender, eu acho que o profissional deve amadurecer para procurar o curso de especialização. Mas esquece a especialização, acho que antes da especialização então, ele buscar o aperfeiçoamento, sem dúvida, imediatamente. Sempre. Terminou o seu curso de graduação, ao iniciar a vida profissional, ele deverá procurar os cursos de aperfeiçoamento. Quer dizer que não pode ter hiatos? Não, eu diria que não. Eu acho que todo dia é dia do saber. Eu penso não, que mas isso é uma maneira teórica de fazer. Mas a nossa profissão, você não pode ela carece. Fazer do curso. Não, mas você vê um curso de atualização, conceitualmente é um curso de 60 horas, do aperfeiçoamento 120 horas, por exemplo. Seja cursos ou autodidatismo mesmo, ler, o profissional nunca pode parar realmente, trocar experiência. Então, eu acho que não há tempo, sempre é tempo. Saiu da faculdade, começa a fazer um programa para se conhecer melhor, para entender melhor as coisas, para se definir profissionalmente e aí buscar uma especialidade, isto sim, né? E cada um tem seu tempo. Fazer só um parênteses, assim, sabe o que eu acho importante, Antônio? É o seguinte, o dentista, ele ainda trabalha. É difícil a gente dar o perfil de como trabalha o profissional hoje, se ele ainda trabalha naquela clínica sozinho e tal, mas acho que é um profissional que tem muita carência do contato com os colegas, de trocar ideias, de ver as dificuldades do dia a dia. E se ele se fecha no seu consultório, algumas vezes ele tem muita dificuldade nisso. Eu acho que o curso, ele traz esse benefício, que é o diálogo, é o trocar ideia, e você pega um professor que é diferente daquele professor da graduação, que vai lhe dar outros conceitos de execução. Eu acho que abrange, acho que fica um profissional experimentado. E pela experiência que eu tenho observado que os profissionais que se dedicam desde muito cedo, ao terminar a graduação, aos cursos e aperfeiçoamento, são profissionais que se destacam com uma certa rapidez, né? Perfeito. E criam o diferencial, né, do que a população está procurando. Mas, por outro lado, você talvez possa concordar comigo de que, fazendo uma reflexão sobre todos os nossos colegas, e com todos os nossos colegas, a quantidade de profissionais que voltam para fazer esses cursos de atualização ou de aperfeiçoamento, tá certo? Ainda não tem um leque que abranja a todos. Isto é, se nós temos uma classe de 80, tá certo? Depois de 2 anos, com toda certeza, 20 ou 30% desses 80, portanto, aí uns 25 a 30 desses profissionais é que fazem a reciclagem nos primeiros 2 anos. Eu estou chutando aqui um número da minha experiência também quando fui diretor da IAP, de congresso e coisas tais. Ora, cadê os meus 70% outros de colegas que
merecem ter Você cursos. vê que países como os Estados Unidos, por exemplo, obrigam a que os profissionais tenham essas Reciclagem. pontuações anuais para reciclagem Claro. do seu diploma na sua atuação profissional. Exato. Nós ainda não temos isso, nós temos a seleção natural da comunidade. É. Né? Mas eu Então, acho que... aqui está um dado importante. Você perguntou para o seu dentista se ele foi reciclar-se? Que tal? Porque o que nós percebemos que, felizmente, a odontologia ela tem uma evolução, ela está ganhando uma evolução. Na última década foi impressionante a mudança de técnica em todas as áreas. Eu sobressaltaria a área de dentística, que é a área de atuação básica de todo cirurgião dentista, Sim. que é remover a cárie e fazer a restauração, recuperar a função do dente, a Sim. estética, etc. Que Fazer é o dente ficar bonitinho. que é o nosso dia a dia. Isso sofreu uma evolução monumental na última década. Sim. Então, um profissional que não acompanhou essa evolução, que não foi se aperfeiçoar, é um profissional defasado. Né? Exatamente. Quer dizer, pessoalmente, apesar de não ser da área de dentística e ser da área de endodontia e tratamento de canal, eu percebo entre os meus colegas que em 2 anos você está absolutamente com 3 gerações de resinas atrasadas, aproximadamente, tá certo? Verdade. O que significa que se você não estiver lendo, fazendo curso, trocando ideias, indo em congresso, indo na escola de aperfeiçoamento, porque a escola de aperfeiçoamento, isso que precisa, é a casa de todos nós. Perfeito. E também sentir o seguinte para esses profissionais, que nós não estamos censurando, nós não estamos fazendo uma crítica, nós tentamos entender quais são as dificuldades desses profissionais. E por isso que a entidade de classe, por isso que eu faço essa apologia da nossa escola de aperfeiçoamento como dentro da entidade de classe, porque a entidade de classe tem essa preocupação. Ela quer ir buscar o profissional, ela quer ir até o profissional. Por isso que nós temos as nossas distritais, as nossas regionais, para que nos aproximemos daquele profissional mais distante e que possamos mostrar para ele os benefícios que ele irá adquirir frequentando E essa a escola. colocação do professor é muito interessante, quer dizer, a oportunidade do convívio, da troca de experiência, além daquilo que é ensinado, isso é muito importante. Eu acho que a nossa conversa gira em torno de estimular, né, os nossos colegas a virem, a se juntarem, né, porque às vezes por força da própria formação ele se sente satisfeito quando acaba lá a sua faculdade e ali se acomoda, mas não, quer dizer, é muito enriquecedor esse convívio nas entidades de classe, numa IAP, né? Exatamente. Existe Muita um aspecto experiência. que é muito importante, né? É que o nosso colega profissional, ele tem que entender que ao vir à escola de aperfeiçoamento profissional, apesar do nome escola, a relação dele não é mais aquela que ele tinha, que ele possuía na faculdade. Ele, aluno e o professor, aquelas coisas todas. Não. Ele vem à escola de aperfeiçoamento profissional para conviver com colegas e provavelmente um que é chamado professor, porque ele é mais experiente, ele domina uma técnica, ele sabe, tem uma novidade, essas coisas todas. Então, há um ambiente de aprender junto. E um detalhe importante é que ele já está no exercício da profissão. Ele Isso, já está no seu dia a dia. E ele pode dar dica também. Exatamente, Ele porque ele está com as desfruta. dificuldades do cotidiano e que ele leva isso para a escola. E essa democratização do ensino, em que há um contato muito mais simples, De muito iguais, mais direto, de iguais. né? Ele desfruta, Essa é uma preocupação ele desfruta que nós daquele temos na convívio, né? Bom, eu tenho a impressão que uma das coisas que nós precisaríamos implementar, né, Salazar, é fazer com que haja um diferencial importante entre essa atividade organizada de lato sensu, que é a atualização, o aperfeiçoamento, a especialização como um último degrau, que não precisa todo mundo virar especialista para executar as tarefas. Verdade. Correto? Depois frequentar os eventos que possam acontecer nas várias áreas que a pessoa queira, é fazer com que nós organizadamente tenhamos condições de baratear esses cursos para os nossos colegas. Até porque muitos recém-formados ainda dependem um pouco da ajuda paterna ou de algum protecionismo, vamos dizer assim, dessa natureza. E na medida em que- Existe uma preocupação na IAP em relação a isso? Sem dúvida nenhuma. É claro que o ensino de qualidade, ele nunca é muito barato. Nós temos a preocupação de que não tenhamos preços excessivos, que os preços praticados sejam justos. Essa é a preocupação da escola.
e que nós tenhamos os nossos ministradores remunerados. Isso eu acho extremamente importante, né? A brincadeira que a Cristina apresenta, que é muito simpática, de que o professor dá aulas, né? Ele não vende aulas, né? Mas o professor, infelizmente, no ensino, de maneira geral, o professor não é, às vezes, valorizado adequadamente, né? Nós queremos a valorização do professor, isso é um detalhe importante, e é para isso que o aluno paga na IAP. Quer dizer, nós, de cargos diretivos, não temos remuneração, a IAP não visa lucro com os seus cursos, o dinheiro que entra para a escola é revertido em benefício da própria escola, nas nossas capacidades de estarmos bem aparelhados para podermos dar bons cursos. E interessante notar que, falando de curso, né, a gente percebe, então, nível, atualização e aperfeiçoamento, quantos mais nossos colegas estiverem juntos, baixa o preço, o custo do curso. Com relação ao lato sensu, minha opinião particular é que a legislação fixar em 12 aumenta, eleva muito o custo do curso. Eu não sei porque 12, se é um número cabalístico, o que é, mas eu acho que uma instituição que tem capacidade para ter 20 alunos, 30, ele dividiria o custo desse curso pelo meio. Para a gente pensar nisso. Foi bom você ter tocado nisso, Cristina, porque eu sinto que há uma certa visão na odontologia de dificultar o acesso aos cursos de especialização. Muito limitante. Ao contrário, nós temos que facilitar que os profissionais se especializem. Porque fica parecendo que o profissional especialista vai ser um profissional mais caro para a comunidade. Não, isso não é verdade. Ele vai ser um profissional mais competente, vai ser um profissional mais capaz. E óbvio, se nós não deixarmos isso elitizado, se o profissional tiver mais acesso aos cursos, nós teremos profissionais mais competentes. Isso é claríssimo, né? As nossas nós instalações, enxergamos isso de forma muito clara. Nossas instalações aqui da IAP de São Paulo, eu dou um exemplo da CDC, que é uma regional da PCD e cujo curso de odontopediatria eu coordeno há 10 anos. Nós temos instalações maravilhosas com capacidade de 20. Não queremos colocar 30, 40 alunos, não há necessidade, mas 20, 25 é um bom número e percebam que o custo do curso seria dividido pelo meio. Então, precisamos pensar nessas coisas que estão acontecendo, sabe? Nas regras do jogo. Porque isso está tornando, assim, uma coisa assim, muito difícil, o profissional acha inacessível, ele concorre fazendo exames de seleção, gera uma coisa ruim para nós. Quando você fala da regra do jogo, isso é importante, é que todos nós possamos opinar, nós não podemos permitir que alguns iluminados saibam exatamente qual é o número de pessoas que têm que fazer o curso. Não, nós precisamos fazer com que as pessoas... que o curso seja competente e bem... Nós temos que pensar no curso para que ele seja didático e pedagogicamente viável, que ele forme profissionais competentes, e aí depende da infraestrutura, de um corpo docente qualificado, mas não pode ser assim concebido, não é? Com coisas aleatórias, né? O número é cabalístico fazer. Isso. Muito bem, olha, como sempre acontece, quando o debate começa a ficar mais gostoso, a produção começa sempre a fazer pressões que o tempo já se foi e é bem verdade. A conversa está extremamente gostosa, o debate está muito interessante, mas eu queria agradecendo ao Salazar e à Cristina, que é sempre amável aqui conosco, realmente dizer da importância de cada um de vocês, colega cirurgião dentista ou cirurgiã dentista, que hoje as mulheres já estão em número maior do que nós homens na própria profissão. Enfim, nós todos cirurgiões dentistas estejamos atentos de que aprender é um ato contínuo e nós precisamos estar aprendendo para fazermos uma odontologia melhor, para nós nos sentirmos melhores como pessoas humanas, tratando de outros e assim por diante. E queremos convocá-los a vocês todos e aos telespectadores a estarem conosco na próxima terça-feira, às 21h30, pela Rede Vida, vendo novamente a nossa PCD TV. Muito boa noite. Na próxima semana, o tema de nossa reportagem principal é Odontologia Geriátrica com o Dr. Rui Fonseca Brunetti. Veja ainda na sequência das matérias sobre as EAPs o trabalho desenvolvido na EAP Distrital de Pinheiros, em São Paulo. Então você já sabe, semana que vem nós temos um encontro marcado aqui na PCD TV. Terça-feira que vem,
9h30 da noite, aqui pela Rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.